Fala galera, começando mais um Movitalk para vocês, mais um episódio desse podcast tão querido da Movedu, onde a gente fala de inovação, de empreendedorismo, de negócios, de tecnologia, com o objetivo de poder te inspirar dessa hora que não se gasta, ser investida para o teu futuro, seja você um executivo, seja você um presidente de empresa, um estagiário, quem está buscando ótimas informações, conhecimento e benchmark para aplicar na vida real, na prática. E hoje estou trazendo duas pessoas que estão encabeçando grandes projetos aqui dentro da Movedu. E o assunto do podcast de hoje, nada mais, nada menos, ninguém está ouvindo falar disso, né? Inteligência artificial, né? Se a gente for falar aqui, não precisa gravar, dá para fazer um podcast, criar outra página aqui só de inteligência artificial. Mas a gente vai procurar aqui resumir, comprimir com aspectos importantes, com cases reais que a gente está fazendo dentro da Movedu e que pode servir de inspiração para quem está aqui ouvindo e nos assistindo. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar essas duas pessoas que estão aqui comigo. Começar, obviamente, primeiramente pelas damas. Aline Lima, nossa head de marketing do Grupo Movedu, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo o programa, mas é sempre muito bom. Obrigada aí pelo convite. Falar um pouquinho sobre inovação, né? Que acho que é um dos valores aí, dos pilares da Movedu, trazer inovação para os negócios e inovação que gera resultado. E agora a inteligência artificial traz, assim, oportunidades incríveis para potencializar os resultados aí, principalmente no que a gente fala de resultado em venda, CRM, em tratativa, em contato, em suporte. Então, é muito bom falar aí sobre inovação que gera resultado, né? Perfeito, Aline, perfeito. Robson Costa, nosso head de tecnologia da Movedu, também seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês, Aline. Vamos falar um pouquinho das coisas que a gente está fazendo, das entregas que a gente está fazendo, dos resultados que a gente está tendo. É um papo bem legal e é bom fazer parte desse momento, né, dessa inovação, dessas coisas que a gente está trazendo agora, né? Porque, como você disse, né, muito se falando. Então, vamos mostrar na prática aí o que a gente está fazendo, o resultado que está tendo. Boa, maravilha. Até, assim, um depoimento meu do que a gente está vendo aqui na Movedu até de inteligência artificial, sem dar muito spoiler, né? Porque logo menos vem novidades por aí. Sim. Até quando sair esse podcast, isso já Quem vai... sabe, né? Essa informação ela já vai estar concretizada. Uhum. Mas, né, eu tive a oportunidade de ir até o nosso, né, laboratório de produtos aqui em São José do Rio Preto, onde é a sede da nossa franqueadora, e eu fiquei completamente impactado em relação à parte de produtos, que é a parte que aparece mais para o nosso cliente, né? E aí a gente vai, né, contar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, mas sinceramente sabia que a galera era fera, mas olha, já estão craques. Ô Costa, começando por você, quando que você começou, primeiro, você ouviu falar desse termo inteligência artificial e quando que isso começou a te gerar uma certa inquietude de você, de fato, ir atrás e entender um pouco mais sobre esse assunto? Bom, a gente escuta de inteligência artificial desde quando eu fiz faculdade, que tem muito tempo, né? Mas foi um negócio sempre assim, meio distante para a gente, porque não era um custo viável e a gente não tinha aplicabilidade que fazia sentido para a empresa. Eu lembro que isso começou há uns 10 anos, ou até não lembro mais ou menos, a Aline deve ter pego isso também. A IBM com o Watson, Sim. Que era um robozinho, você criava as árvores lá, etc. Até em alguns momentos nós conversamos com eles, mas financeiramente e da aplicabilidade não era viável. Eu lembro que em dezembro de 2022, quando começou o boom, né, do pessoal do ChatGPT e aquele negócio, o que está acontecendo e etc., a gente começou a olhar para isso, porque o bom da Movedu é que a gente tem sempre essa cabeça de olhar para tudo que está acontecendo, né? E esse é um lado muito bom da gente. A gente não mede esforço para trazer coisa, para testar coisa, para pilotar, para parar, para começar de novo e etc. E a gente ficou até pensando, né? Será que isso é um hype? Isso vai acabar? Igual teve como é o nome dos mundinhos virtuais? Metaverso. Eu lembro que eu parei uma pessoa do meu time. Total. Isso, eu pedi para Flávio, ó, para um tempo, entende o metaverso. Ele veio com um arquivo gigante no PDF, o que era, etc.
só que também não era viável. Então, a gente ficou nessa, né? E 2022 a gente acompanhou, e aí 2023 a gente começou a ir evento, treinamento, aí a gente começou a aprofundar nisso mesmo. Até porque em 22 a gente já vinha de algumas entregas também, a gente tinha acabado de subir toda a parte de portal nosso, estava acabado de virar AWS, não dava para olhar para isso naquele momento. Mas em 23 a gente já veio com tudo para começar a olhar treinamento, para entender que as pessoas estavam fazendo. E ainda bem, no começo assim, de 2023 foi um pouco até frustrante, e ainda a gente vê isso muito evento que a gente ia, a gente via muita coisa, mas pouco resultado, né? Difícil. Sim. Até fazer teoria, né? Mas pouca isso, gente que colocou a mão na massa para gerar resultado mesmo. Exato. E até fazendo um spoiler aqui, não sei se a gente ia falar disso ou não, nós fizemos a nossa apresentação na ABF e foi, assim, resultado, né? Exato. E o pessoal ficou assim, pô, já estamos trazendo resultado, etc. Então, a gente começou a entender o que estava acontecendo até para a gente... E como é novo, a gente sempre fica naquela, como que faz, né? Como que a gente entrega isso, como que pilota isso, como que a gente encapsula isso e depois a gente escalar. Então, agora, de uns meses para cá que a gente começou a ter a visão total do potencial disso daí, né? De que a gente pode fazer, como escalar, como entregar. Então, a gente vai falar um pouco disso mais, mas agora que a gente está pilotando, que a gente consegue entender a dimensão que isso pode tomar. E o que a gente fez na expansão também, né? Que foi um piloto bem bacana, que tudo começou com isso no final do ano passado. Né? Exato. Show. Você, Aline, quando que, né, esse bichinho da IA te picou, que você, né, também, como outra ser humana inquieta, assim como Costa, foi atrás entender melhor o que é? Tão inquieta que acho que eu e o Costa fica dançando a cadeirinha, assim, né? Ele vai para um lado e eu vou pro outro. Parece que tá sincronizando. Bom. Ansiosos, né? Não, se eu chamar a expansão, pouco, se eu chamar a né? expansão aqui, a mesa vai pra lua. Meu pai. Bom, no marketing, de uma forma geral, a inteligência artificial, ela revolucionou quase que todos os canais do marketing, né? Então, gestão de tráfego, produção de conteúdo, vídeo. Então, eu naturalmente já estou imergida dentro disso desde quando o ChatGPT popularizou isso para que as empresas conseguissem aplicar de forma real. Porque tudo que a gente tinha de inteligência artificial antes do ChatGPT ser disponibilizado da forma que foi, era completamente inviável para empresas que não são grandes empresas e corporações e que não têm engenheiros de prompt, né? Pessoas que entendem profundamente sobre a generativa consigam aplicar. Então, desde que veio com o ChatGPT, naturalmente, para qualquer uso do marketing, eu já mergulhei completamente nisso. Mas como sou muito entusiasta de tecnologia e também associando com as dores e os desafios que a gente tinha no negócio da Movedu, naturalmente, a gente começou a olhar para a IA como uma tratativa de lead mesmo, né? Então, foi fácil, né? Até eu lembro das reuniões em que reuniões corporativas, que a gente fala, cara, como que a gente usa a IA para testar, é claro, para explorar, para trazer inovação e tecnologia, mas em frentes que, de fato, nós temos dores reais, a gente já tem mapeado o que precisa fazer, a gente já tem as dores mapeadas, a gente consiga, de fato, usar em alguma coisa que vai resolver e que tem o poder de mudar o jogo, né? E aí, em algumas discussões, a gente chegou, bom, a gente tem uma dor, né, que é a tratativa da demanda de marketing que a gente gera hoje na franqueadora. Então, o trabalho, as campanhas, divulgações, programas institucionais, né, enfim, geram um número de leads que a gente entrega para as escolas, né, das nossas marcas que não conseguem ser devidamente tratados por essas escolas, né, por motivos diferentes. Então, foi fácil conectar as duas coisas, né? A tecnologia disponível, né, viável para a gente utilizar, o desafio, né, e realmente um desafio que tenha potencial de fazer o negócio crescer. Né, de gerar mais matrículas, transformar vidas, que é o nosso propósito. Então, não foi difícil casar as duas coisas, né? E aí nos levou a um dos projetos que a gente tem trabalhado muito ativamente, que é criar um agente de IA que faça a tratativa dos leads que a gente capta através de diferentes campanhas, né, aqui no grupo. E que é um SDR, né? Então, ele é um agente SDR que ele entra em contato com o lead através do WhatsApp, lead captado a partir de vários canais, né? Completamente integrado ao CRM. E que faz a tratativa do lead de acordo com a campanha, com o prompt, com instruções, né? E gera o agendamento para a escola. Então, a nossa dor que antes era gerar essa demanda e ela não conseguia ser tratada pelas escolas, agora a gente consegue, além de trabalhar na captação, na divulgação, em gerar esse lead, entregar um agendamento para a escola, né? Então, foi fácil chegar nesse case, né? Nesse desafio, né? Escolher qual projeto que a gente vai colocar IA, porque são
tantas as coisas, né? No marketing mesmo, cada canal tem IAs e agentes que a gente personalizou, mas esse projeto em si nasceu com facilidade de já saber o que precisa fazer, já deixar o desafio mapeado, né? E também, acho que foi muito importante, né, Costa? Porque a gente já tinha um CRM proprietário, né, que chama Lead Machine, que é o CRM do Grupo Movedu, que foi criado por nós e que ele já era muito robusto, muito completo, né, que atendia já as etapas e as camadas do franchising, né? Então, não é todo o CRM de mercado que tem a etapa franqueadora, franquia, que tem tagueamento, que tem canal, né, que consegue ter essa tabela de dados estruturada de registro de tratativa desses leads. Então, ter este CRM, que é um projeto nosso também, né, que foi criado aqui por nós, já robusto ali, permitiu que quando a gente integrasse essa agente EA, ela conseguisse rodar de uma maneira a gerar resultado em pouco tempo, né? Então, eu acho que essa era... A estrutura estava pronta, né, Costa? Exato. E também, quando a gente começou a olhar, a gente começou a ver aonde que o calo doía mais, né? Sim. Porque se a gente for atacar, tem uma porrada de lugar que a gente pode usar a IA. A gente queria usar onde fazia sentido, até porque... E também não ficar aquele negócio, ali não está fazendo uma coisa, a tecnologia está fazendo outra e etc. Vamos focar em um só. E essa descoberta é legal, até eu já não sei se eu disse isso aqui antes. No final do ano, nós testamos em algumas franquias esse daí, e nós testamos na expansão. Nós não tínhamos uma tela parametrizável, nós criamos os fluxos por trás do sistema, ali bem tecnologia fazendo isso e testamos. Eu lembro que quando nós fizemos a apresentação, nós falamos para os franqueados, vocês vão ter em fevereiro uma telinha que vocês vão fazer a configuração, etc. A gente nem sabia se dava para fazer essa telinha. E como que ia fazer, se aguentava, se não aguentava. A gente tinha um sonho, vamos tentar e vamos correr atrás. Falando com o time, dá, acho que dá. Então, vamos falar que dá para fazer, então. E saiu, entendeu? Então, por um lado, a gente não tem muita informação, tem que correr atrás. Por outro lado, é bacana você chegar agora e falar, perdão, as coisas que a gente descobriu, né? Que a gente aprendeu e etc. Dúvida. Nesse meio do caminho, né? Sem muita informação tem, né? Mas sem o jeito de fazer e etc. E como que foi essa primeiro, né, como que foi a decisão de, vamos dizer, o primeiro projeto, teve o projeto com a expansão, que depois a gente atualizou, mas esse é um projeto que a gente, né, tá fazendo das escolas em larga escala, né? Sim. A gente está falando de uma rede de franchising de entre 1.000 escolas e polos aí, projeto de larga escala. Primeiro, como que foi a decisão de, né, onde a gente vai focar agora para ajudar os franqueados a agendarem a visita e fazerem a matrícula, né, através desse SDR, né, de inteligência artificial, esse agente virtual, assim que a gente pode dizer. E como que foi, né, a parceria entre vocês, né? Imagino que tem uma outra área muito importante, que é a própria área de operações com a Marketing, um projeto de que uniu tecnologia, marketing e operações. Essas duas coisas, então. Como que surgiu, como foi a prioridade de usar essa dor? Tá? Como vocês escolheram isso, e a segunda, como que foi a construção disso para já chegar num projeto que não é nem mais um piloto, né? Algo que de fato está acontecendo. Sim. Bom, então, a escolha, de novo, né? A gente focou nos desafios que a gente tinha no grupo, em que a gente tinha chance de mobilizar o resultado mesmo da empresa e que cabia fazer com IA. Então, naturalmente, como a gente tinha essa dor, né, da demanda que o marketing captava, que não era tratada, faltava muito dado, né, que esse dado ele é importante porque ele gera a inteligência de marketing, né? Então, quando a gente tem todo o tracking do lead que é gerado, desde o primeiro contato que ele teve com a marca, que ele imprimiu um anúncio, e a gente faz todo o tracking e analisa isso em ferramenta, e esse lead é nutrido, qualificado ali nas ferramentas, e a gente entrega para a escola, e a gente não tem mais a tratativa desse lead, a falta desse dado faz com que a gente não desenvolva a inteligência de marketing, né? Então, a gente juntou, né, essa demanda que não conseguia ser tratada pela rede com a necessidade da criação da inteligência de marketing, um projeto que fosse perfeitamente possível ser realizado com inteligência artificial e que tinha grande chance de mobilizar o resultado da corporação. Então, foi unindo estes elementos que a gente escolheu essa como uma frente ali para tratar. Basicamente, as duas coisas mais importantes, vendas e resultado. A fome e vontade de comer. Isso.
E aí, como que foi, pô, a relação de vocês com os diretores de marca, né? Que para quem acompanha a gente já conhece, já estiveram aqui, Camilo, né, diretor da Prepara, o Rafael da Microlins, né, todo o time de consultores, coordenadores ali, porque imagino que deve ter surgido muitos insights, não, isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. Os próprios franqueados, os próprios líderes comerciais da franquia, imagino que deve ter sido uma construção bem bacana e, obviamente, desafiadora. Sim. A gente está num modo, assim, muito dividir para conquistar, né? Sim. Então, os diretores das marcas e a área de operações tá muito focada em desafios e eu e o Costa, nós assumimos a liderança desse projeto. É claro que ele foi feito, é uma cocriação, né? Do diretor da marca junto conosco, mas ele foi assumido mesmo pelas nossas áreas, porque a gente entendeu que eles estavam focando em outras frentes que também eram prioritárias. Legal. Então, nós participamos desse piloto, os consultores, os diretores das marcas, e eles foram contribuindo com a gente e acompanhando o desenvolvimento desse piloto, né? Então, para falar um pouquinho mais do piloto, que eu acho que ajuda um pouquinho o entendimento do projeto, né? A primeira versão de IA que a gente fez, como o Costa falou, ela não tinha um painel de gestão, ela era feita no código ali mesmo, né? A gente não usa ferramenta de mercado de forma white label, é uma tecnologia que foi criada aqui pelo Grupo Movedu. Pô, que bacana isso. Então, isso é um diferencial, porque senão, como é que a gente escala para 1.000 escolas com um custo que seja viável para as escolas, em que a gente consiga, de fato, melhorar a experiência, seja do aluno ou do lead ali, né? E tem que fechar a conta, né? Então, por isso que o Costa foi atrás do conhecimento, e depois ele pode falar de estrutura aí, que aí essa área é a sua praia, né? Mas, então, a gente depois determinamos alguns marcos, né? Então, na convenção, no final do ano passado, a gente determinou quando que a gente teria o início desse piloto com a rede. Como o Costa falou, a gente não sabia nem como é que ia ser essa tela, mas a gente sabia que ia ter uma tela. E aí, isso é muito mérito do time, né? Tanto o marketing quanto o tech que eu e o Costa a gente está representando aqui, que são pessoas muito boas, inquietas, não sabemos como, mas vamos chegar lá. Então, a gente tinha uma data, um sonho, um desafio e muita vontade de fazer, né? Então, a gente foi evoluindo. E quando a gente criou o piloto e a gente decidiu, falou, vamos trazer, né, um grupo de escolas de cada marca e vamos pilotar isso, né, para que os franqueados testem isso em diferentes regiões e conectar todo mundo e colocar nessa tela. Tudo muito foi co-criado, né, entre marketing, tecnologia, entre a marca mesmo, né, e os consultores e os próprios franqueados do piloto que eles foram criando campanha. Então, a primeira versão do Agente A não agendava, né? Ela qualificava. Exatamente. Ela qualificava e ela avisava no CRM o vendedor que o lead tinha interesse em agendar. Legal. Mas era necessário que o vendedor entrasse em contato lá, e mudasse o lead para a etapa visita Perfeito. agendada. E aí, no decorrer do piloto, a gente foi entregando melhorias, tá? Vamos integrar uma LP que a agência do franqueado tem e cair direto o lead na lead machine para ir tratar. Aí a gente foi entregou. Então, a IA vai mudar agora e vamos colocar o botão de assumir o lead. Então, a gente foi entregando. Vamos criar a segmentação, né? Determinar um lead de uma etapa específica do funil que se comportou de alguma forma para colocar numa campanha para tratar. Vamos fazer o agendamento automático, né? Então, hoje, ela trata o lead, ela registra a tratativa do lead, ela muda o lead para a etapa da visita agendada automaticamente, atribui para o vendedor e ela avisa o vendedor que o lead foi atribuído a ele como uma visita agendada no WhatsApp que a gente colocou dele, com um resumo da conversa que foi feita, né, entre a agente A e o lead, e o link do WhatsApp que, se o vendedor clicar, ele já chama o lead naquele momento. Caso ele queira seguir com o atendimento. Foi avançando. Facilita a vida, né? Só para resumir a IA em uma coisa só, né? Facilitar a nossa vida. Exatamente. E eu lembro também que no final do ano passado, porque tudo começou quando a Aline falou bem, né? Para onde a gente vai? A gente tinha a lista do que a gente podia fazer. Sim. E o que estava mais latente era os nossos atendimentos para a gente conseguir qualificar esses leads. E a gente estava pilotando isso na expansão e, na época, com um parceiro. Sim. Na realidade, a gente nunca... Não estava nem na cabeça da gente começar esse projeto desenvolvido por nós. Sim. Só que o que a gente percebeu, a gente ia ficar um projeto que não era escalável para a rede. Sim. Entendeu? A conta não fechava. E aí que a gente começou a entender, até porque a gente, como eu disse, né, a gente foi muito em treinamento, a gente foi em muitos eventos, etc. E aí a gente começou a entender
o que daria para fazer. Então, foi nesse momento que a gente virou a chave. Falou, pô, eu acho que para a rede faz sentido totalmente, né? E muito dessas inspirações, parte delas, aí 20%, 30% dela, veio por conta do projeto que nós fizemos na expansão. Sim. Né? Grande parte veio dessas inspirações. E depois disso, é o que a Aline falou, ao longo do projeto foi se construindo, né, Aline? Foi. O que era melhor. Pô, isso aqui veio muita coisa dos franqueados também. Pô, não dá pra gente pegar isso, porque assim... Um filtro, um botão, isso, né? Porque a gente reúne com os franqueados toda semana, né? Para poder falar disso daí. Criou-se uma agenda, né, isso entre aí. vocês, os, vamos dizer, donos desse projeto, junto com alguém da marca e o franqueado. Exato, e aí ele dava o feedback da ponta, o consultor ali do âmbito geral da gestão dele da operação e vocês como vendo tudo isso e como os executores ali do projeto. Exatamente. E a gente sempre prestando conta do que está acontecendo, melhorias, etc. Legal. E a Aline também apresentando, né, as campanhas estão performando mais, compartilhando campanha com eles, etc, sabe? Então fica uma reunião bem dinâmica e que é bem produtiva, né? E daí a gente pega bastante insight até para melhorar o produto. E o que é legal é que, assim, a gente não usou nada da NASA, né Costa? Não. Então, assim, o projeto é gerenciado no Planner, que é uma ferramenta da Microsoft. Legal. O canal oficial de contato de gestão do piloto é um canal do WhatsApp. Sim. A gente definiu ali o projeto e o desafio através do direcionamento que já aconteceu no nosso planejamento estratégico. Sim. Então, assim, a gente não precisou de nenhuma ferramenta, nada. A gente não ficou esperando os astros estarem alinhados para começar o projeto. A gente falou, não, vamos para cá. Vamos definir as pessoas que vão participar ali mais diretamente do projeto, usando as ferramentas que a gente tinha na mão. Quando a gente lançou o primeiro painel da campanha, de novo, ela não agendava, mas a gente já colocou para rodar, ajustou o que precisava até a etapa do agendamento, Sim. liberou o agendamento, ajustou o que precisava até fazer a confirmação. Então, a gente foi muito por partes mesmo, né? Só que muito fazendo, né? Sim. E ter colocado os franqueados ali, o piloto no começo, porque o que acontece, né? A gente tende a criar um MVP para poder lançar. Sim. Só que aí o MVP, se você demora muito para lançar e para começar um piloto, você começa a falar, mas eu não consigo tocar se eu não tiver isso. Mas se não tiver o botão, não tiver isso. E, na verdade, a gente foi numa postura, cara, vamos fazer junto. Então, a gente não tinha ainda o primeiro painel, a gente só começou a fazer. E foi bom, porque, de certa forma, nós não somos a escola. Né? Nós não somos os vendedores, Sim. nós não somos as pessoas que criam as campanhas e que criam os scripts, melhores scripts comerciais, Legal. entendeu? Então, querendo ou não, quando a gente trouxe para a gente co-criar isso, total. a gente já foi criando exatamente o mínimo necessário que realmente tinha valor para aquele agente A, né? Então, é como se o piloto tivesse construído até parte do próprio MVP, Exato. que a gente foi fazendo, literalmente. E os franqueados também, as escolas também não tinham a exata noção também do que poderia acontecer. Sim. E a gente fez um acerto algo também. totalmente novo, né? Isso. O que a gente fez também? A gente está quer entregar isso daqui, mas dá para a gente fazer isso. Para também abrir a cabeça deles e também para dar o pessoal ficar um pouco mais tranquilo de fazer uma pergunta. Vai ter isso, vai ter aquilo, e etc. Vai ter, dá para fazer. Mas vamos vencer isso daqui. Vamos começar assim. Entendeu? E o feedback deles o mais rápido Exato. possível para ir trocando, obviamente, o mais rápido que a gente conseguisse, né? Exato. E o legal desse projeto, porque assim, a gente sabe que não importa o produto que você tá entregando e etc. Tem sempre uma insegurança do novo e etc. A gente vive isso em todas as áreas, né? Com certeza. E esse projeto não, né? Esse projeto o pessoal tá vindo, elogiando e gostando e dando feedback e falando, pô, print de tela, olha como a IA respondeu, que legal. Ou que não, olha como ela não respondeu, sabe? Então, esse está sendo um projeto bem legal por conta disso. E o que até a gente que estuda muito sobre isso surpreende quando a gente vê a qualidade das interações Exato. que a inteligência artificial consegue ter com os leads, mesmo com instruções claras e simples. Então, assim, isso é surpreendente. Então, a gente teve alguns casos, assim, né? Ela entrar em contato com o lead. Nossa, esse telefone era do meu filho, ele faleceu. Assim, o contato, E o aí, cuidado que ela se em relação a comportou. isso? Casos em que, por exemplo, o lead estava interessado em um curso que a escola não oferecia, mas a capacidade que ela teve de manter ele interessado e levar ele numa visita, entendeu? E a escola matriculou ele num curso que era similar, que ia fazer total sentido
no desenvolvimento dele ali, não era exatamente o que ele queria, mas fazia total sentido no desenvolvimento. Então, em muitos aspectos, a gente vê que ela tem, assim, uma tratativa... É engraçado até falar isso, né? Mas, às vezes, mais humana do que o ser humano. Né, da sensibilidade, da empatia, de conseguir gerar o engajamento. Então, isso é uma coisa que assusta até a gente, que estuda e que trata muito disso, né? Que é do prompt que você joga, né? E do que ela, né, aprende do que tá lá na rede, né? Mas, claro que, e além disso, tem uma preparação por trás. Também, claro. que nós fizemos antes, isso. né? Ela não faz isso, não faz aquilo, etc. E alguns ajustes na hora também de que o negócio está rolando, né? Então, por exemplo, esse que ela citou da parte do que a pessoa faleceu, realmente aconteceu e nós tivemos que ajustar. Por quê? A IA, ela tem 3 insistências. E a pessoa não falou que ela não queria um curso. Então, 3 dias depois, ela foi perguntar se ela queria de novo. Ela tratou super bem, mas ela... vai aprendendo. Exato, a gente tem que falar, vamos aprendendo que, nesse caso, agora você tem que parar de insistir. Isso aí. Então, por trás também tem todo um trabalho que tem que ser feito. É isso, é constante evolução. E na estrutura, na verdade, quando a gente fala de por trás desse trabalho, é porque, assim, existem algumas verdades em que a IA carrega que independe da instrução do prompt que a escola lançar. Então, por exemplo, isso foi definido como estratégia. Ela não vai falar de preço. Ela é uma SDR, então ela não vai falar de preço e fazer negociação de preço. Ela não vai falar do concorrente. Ela não, então, é como se fosse cláusulas pétreas ali, né? Sim. Ela tem ali algumas verdades que a gente construiu por trás, que ela segue, né? E quando o franqueado entra lá no painel que ele cria um prompt, que é a primeira mensagem que manda, ele dá algumas instruções, algumas perguntas que ela tem que fazer, né? O direcionamento ali de como ela age, o que acontece? Ele acaba somando aquele conhecimento que ela já tem, mas ele não consegue refutar. Tá, né? ok. Então, assim, se a gente já determinou, por exemplo, que ela não vai usar palavras negativas ou ela não vai mencionar concorrência, mesmo que ele coloque aqui, ela vai ignorar. Né? Porque ela tem uma camada ali de verdade, que é a personalidade dela, o conhecimento geral que ela tem da marca, ela conhece todo o portfólio de produtos, ela conhece os valores, né? Então, a gente acabou criando essas 2 camadas de conhecimento ali no cérebro dela, né? Então, querendo ou não, quando os franqueados começam a criar prompts e novas campanhas, eles vão enriquecendo aquilo que ela já sabe sobre a marca, que foi treinado previamente aqui pelo nosso time. E o Costa, entrando, né, mais profundo nisso, vocês falaram, a gente não utilizou muitas coisas, muitos fornecedores externos para isso, muitos terceiros. Como que foi isso? Essa ferramenta aqui é no WhatsApp. Como que foi para construir esse WhatsApp em relação à integração com a Lead Machine? Questão de prompt é algo que a gente, né, vai desenhando. Os materiais que você coloca para ela aprender. Mas a gente utilizou alguma certa tecnologia de fora? Qual foi? O que o time abraçou aqui dentro para fazer? Conta um pouco mais sobre isso. Na realidade, sim, né? Nós temos 2 sistemas por trás de criação de fluxo. Tá? Que foi, inclusive, o que a gente, pesquisando e fazendo treinamento, viu que o pessoal estava usando. E desde quando a gente começou, até sempre, porque isso muda muito. Até em alguns momentos a gente viu, precisamos trocar e etc. Nós temos hoje um N8N funcionando junto com o Evolution por trás, que na realidade, mas tudo que foi criado, nós que são ferramentas para a criação de fluxo. Para a criação de fluxo. Que significa? Criar o fluxo. Então, por exemplo, assim, a hora que uma mensagem cair aqui, eu quero que o IA agente se comporte dessa forma, e etc. Busque então, esse dado na tabela. Quando eu falo em fluxo, seria um fluxo o prompt mesmo. ou não? Eu crio um fluxo, arrasto a setinha aqui. Ok. Entendeu? Okay, tem um fluxo que você vai... isso daqui é um fluxo... O tal do fluxograma para ficar na cabeça ali, vai as setinhas. É parecido com Legal. isso. Só que dentro de cada fluxo, cada caixinha daquela, eu tenho uma porrada de instrução. Um zilhão de instruções vai direcionando para onde ela tem que ir. Isso. E aí, por trás disso, o que a gente está fazendo? Aí nós tivemos um desenvolvimento que quando vier das escolas, porque, por exemplo, assim, só para ficar claro agora, quando nós pilotamos na expansão e nas escolas no ano passado, a gente criou um fluxo desse padrão, plugou ali e acabou. Agora não, agora eu tinha que jogar isso no banco de dados. Quando a instrução caía, o processo, trafego todo dentro daquele fluxo para sair, etc. E mais, criar APIs também, porque para dar ação no CRM,
para dar ação no CRM, para mover card, dependendo do que acontecer, do que acontecer, quando eu coloco... Negativar o lead, negativar colocar lead. o motivo da negativação. Aí você consulta na tabela de motivo de negativação e vai sincronizando a ação do fluxo com os dados do CRM. Então, por trás tem um ecossistema gigantesco, né? Dois sistemas por trás, conversando com uma porrada de sistema e APIs por trás, rodando junto no banco de dados. Então, quer dizer, é uma estrutura bem parruda. E aí, ainda mais por trás de servidores lá, igual a gente usa no portal do aluno, com escalável, né? Então, por isso que a gente está pilotando isso daí, porque a hora que a gente for para o jogo lá, vai ter um servidor hoje, mas com os franqueados vão ter 20 servidores funcionando, né? É até uma discussão agora, né? O quanto que esses servidores mundiais estão capacitados para conseguir, de fato, captar, né, gerir essa quantidade de inteligências artificiais que tem. Até porque o aprendizado... porque a gente não está fazendo efetivamente... A gente está fazendo um aprendizado, claro, aqui, mas é uma coisa bem pequena. Claro. E é por isso, inclusive, porque quando lançou o chat... Pequena não, é uma coisa grande. Grande. De processamento e aprendizado perto do todo, que você sim, citou perto a capacidade do todo, hoje com que a gente certeza. tem de processamento, né? Quando Sim. você vai processar o que eles processam, é muito grande. Isso. A massa de dados é muito grande. No entanto, eles estão falando, né? Já está saindo os LLMS aí, especialistas também. Porque esse LLMS vai ser melhor, sei lá, em tecnologia. Esse aqui, LLMS, vai ser melhor... O LMS, para quem não está familiarizado... É o ChatGPT, essas é ferramentas... A linguagem de... E eles estão fazendo os especialistas já, por quê? Porque daí eles conseguem fazer isso mais rápido e num custo menor. Porque se você colocar para aprender... Tudo num só, né? O próprio ChatGPT é generalista, né? E consome muito, consome muito. Consome muito processamento disso daí. Então, na própria ação de negativação, a gente já discutiu, né? Ter que criar um agente para tratar a negativação. Exato. Porque aí ele vai ser mais eficiente em poder informar qual foi o motivo de negativação. Ao invés de eu pegar o mesmo agente, que é um SDR, e evoluir ele para que faça várias coisas, a gente deixar ele mais especialista em agendamento e criar um outro agente que trata só a fase da negativação, para que eu consiga, de fato, trazer dado, né, do porquê que aquele lead foi negativado, né? Porque quando a gente fala de um sistema de gestão de venda, mesmo CRM, o motivo da negativação é extremamente importante, né? As pessoas, quando falam do comercial, a gente tende a acreditar, o lead negativado é um lead ruim. Na verdade, não, né? Porque o CRM comercial só tem que ficar quem tem potencial de comprar em aberto. Sim. Se a pessoa não vai comprar agora, ela tem que ser negativada com o motivo correto. Então, se leads bons também estão negativados, porque no funil só fica quem vai comprar, então o motivo da negativação é tão importante quanto o dado da tratativa do lead. Então, a gente até discutiu então vamos criar um agente para tratar a negativação, porque aí eu mantenho eles de especialistas, né? Porque aí, de novo, ele vai ter um processamento dentro de um conhecimento mais limitado. Ele não tem que processar muita coisa para poder dar a tratativa e ele também fica mais assertivo, né? Isso até para trazer para uma realidade é o mundo virtual imitando a gente, né? Porque se você se sobrecarrega com muita coisa, você não dá conta, você quer fazer tudo e você não faz nada. Aí é exatamente a mesma coisa. Aí tem, além das LMS que eu falei, especialistas e agentes especialistas, que é o cara que ela falou, esse cara vai agendar. Esse cara aqui, ele vai só controlar esse agendamento. Entendeu? Por quê? Porque senão ele alucina. Você dá muita coisa para ele fazer, ele vai alucinar. Né? Para quem não está no conhecimento básico, esse depoimento de vocês. Não, o ChatGPT vai fazer tudo. O DeepSeek vai fazer tudo, o Gemini. Não, você criar... a gente vai criando os LMS, os próprios agentes para cada um. Para cada assunto, para cada objetivo. Exato. Né? Mas isso acontece com a gente exatamente. também, né? Eu tenho alguém do comercial, alguém do marketing, alguém de tecnologia, certo? É isso aí. Né? Seu vendedor vende melhor se ele tem um bom SDR para agendar para ele só vender o tempo todo. Exatamente. E aí parece que vai ter uma escola aí que parece que vai ensinar essas coisas aí. Bem certinho, já tem aí, pelo jeito. Assim, qual foi o maior desafio que nesse projeto, que é um projeto que tá rampando ainda para todas as unidades, mas o que a gente está vendo aqui está tendo muito sucesso. Até aqui, qual o maior desafio que vocês sentiram para colocar de fato essa solução em prática? Vou falar assim, acho que o primeiro grande desafio que eu enfrentei é a busca do conhecimento.
Então, acho que... Não sei se o Costa passou por isso, mas assim, você começa a fazer algumas imersões e treinamentos, você faz um, outro, você aprende alguma coisa nova, mas como o ChatGPT, ele foi lançado para todo mundo, não tem ninguém que já seja muito especialista, muito avançado, com muito projeto, com muito resultado, que saiba, né? Então, nos cursos, imersões, treinamentos, aulões que eu participei, você começa a observar que depois fica num mais do mesmo. E aí você não consegue encontrar alguém que já tenha resolvido o problema que você tem para resolver, né? E aí a gente descobre que, cara, nós vamos ter que resolver. Porque não adianta, a gente já foi para fora e eles vão até o mesmo ponto que a gente também já foi. Então, ninguém foi além disso para a gente poder se inspirar e falar, cara, alguém já trilhou esse caminho, eu vou seguir esta pessoa, né? Então, pelo menos no momento eu tenho encontrado um pouco dessa dificuldade, né? E aí você fala, não, cara, não adianta. A gente aqui vai ter que olhar para dentro da estrutura, da especificidade do nosso agente, e entender como que ele tem que se comportar, porque as ferramentas de mercado não conseguiram resolver isso, os gestores de automação que já despontaram também ainda não conseguiram resolver isso. Então, achar ali o conhecimento, né? Entender que a gente está meio que com todo mundo que está no mesmo barco ali, criando essas tecnologias que são muito novas, né? E vieram para todo mundo ali no mesmo tempo. Muito novas, e cada dia sai uma que até muito rápidas. Popularizar, né? Você melhorar. E você, Costa? Eu acho que é a mesma coisa. Mas, por um lado, essa dificuldade que a gente teve, que a Aline falou, é mais do mesmo. Até assim, tá assim até hoje, para falar a verdade, né? E como eu tenho muito amigo na área de tecnologia, dos amigos próximos que eu tenho, que eu trabalhei, que eu fiz uma amizade de proximidade, não tem ninguém ainda avançado nisso. Eles estão falando, eu estou mexendo no ChatGPT, fazendo umas coisinhas, planilhinha outra, e etc, sabe? Então, foi a busca do conhecimento. Por outro lado, tá? Quando eu olho para isso e a gente tem essa dificuldade, embora hoje a gente já tenha um horizonte maior do que fazer, como fazer e etc., hoje as coisas são mais claras para a gente, por outro lado, isso dá uma satisfação maior também, né? Sim. Hoje eu olho lá, não que eu não quero que eles não desenvolvam, pelo contrário, quando eles vêm conversar comigo, faz isso, faz desse jeito, etc. Né? Não é esconder informação. Mas, por outro lado, dá um orgulho bastante, sabe? Porque, pô, olha da onde a gente saiu, onde a gente está agora, sabe? Isso para mim não tem preço, né? E a outra dificuldade, né? Que daí é uma dificuldade que a gente vai enfrentar ainda. Muda muito. Isso daqui que a gente está fazendo está certo? Eu vou ter que trocar por trás. Não, já aparece uma nova que faz essas outras coisas muito melhor e mais rápido, às vezes mais barato. Exato. O que aconteceu em 22, final de 22, foi uma grande mudança, mas do que aconteceu de 23 para cá também, ou de 24 para cá, é gigante o que está acontecendo a cada dia, sabe? Às vezes você não consegue nem consumir tanta informação do jeito que está. Eu lembro que no ano passado, quando eu tirei férias em dezembro, eu falei para minha esposa e falei para o Rogério, quando estava saindo de férias, eu vou passar 20 dias que eu não quero ouvir a palavra IA na minha frente. Eu não quero ouvir a palavra IA. Quando eu voltar, a gente vê. E foi exatamente isso. Passei 20 dias sem falar IA na minha frente. Até porque, né, cada reunião que surgia, tocava o telefone. A gente pode fazer alguma coisa assim com a IA? Vamos colocar a IA para fazer essa coisa? Mas a imersão que tava, eu passava, às vezes, a semana assistindo as coisas, sabe? Ainda assisto muito, mas não a semana inteira, o dia inteiro do que estava fazendo, o mês, etc. Mas o desafio agora para onde vai, como que vai. Você tem que estar antenado nisso. Até para você ter as melhores práticas. Usar. Isso, as melhores práticas e as melhores ferramentas também para poder evoluir nisso daí. Boa. Vocês citaram aqui 2 cases, né? Um que o número que o SDRA chamou, a pessoa havia falecido, e aí ela tem 3 tratativas de insistência. E aí, um aprendizado aqui, né? Não, foi super educado, né? O tom da escrita ali, mas, né? Obviamente, um humano, né, que tivesse um pouquinho de simancol não insistiria, né? Exato. E, aprendizado, teve um bacana, de uma situação positiva, onde o aluno queria um curso, veio de uma campanha para um curso e a própria IA direcionou para outro. Como que foi isso? Ela ofereceu outro e valeu a pena, ele foi lá e fez a matrícula? Ele queria um curso que não está no portfólio da escola. Tá, entendi. E ele já falou que ele tinha interesse naquele curso. Então, a agente, ela foi capaz de manter ele interessado, ela conseguiu gerar o agendamento, ela não falou que ela não tinha aquele curso, porque senão ela iria perder o interesse daquele lead. Então, ela manteve ele interessado, ela foi falando da escola, ela foi falando
né, de que para ele alcançar aquele objetivo ele precisava de outros conhecimentos. Ela gerou agendamento, ele foi até a escola e aí teve um bom atendimento ali na visita, né? E a escola matriculou ele num curso que fazia total sentido, mas que não era necessariamente o curso que ele procurou, né? Então, se fosse um humano, né? Que será que ele ia falar? Não tem esse curso, às vezes, talvez. Se fosse um vendedor ruim, Exato. é isso, não Tem falaria. um caso também que não virou a matrícula, mas foi um caso bem legal que aconteceu recentemente, né? Como que foi? Do pessoal que foi lá para saber o que a gente estava fazendo. Ah, verdade. Foi na escola de Videira, se eu não me engano, né? Então, a IA fez um agendamento. Aham. E aí, quando chegou no agendamento, o franqueado nos contou na última reunião. Na verdade, era um cara que também estava trabalhando com IA e que ele gostou muito da experiência e ele queria saber qual era a ferramenta que a gente estava usando. Olha que legal. E aí, a franqueada falou, mas aqui é uma ferramenta da franqueadora. Não, mas qual que é a plataforma? Não, mas aqui foi feito pela franqueadora, né? Então... A gente fica mó feliz, né? Claro, que é cria, super né? feedback, né? É filho, né? Igual não converteu o ticket, mas foi bom. Né? É a medalha de honra do Vanderlei Cordeiro lá na Olimpíada. Não ganhou o ouro, mas vai ser sempre lembrado. Um valor imenso. Boa. Muito bacana a gente falar dos nossos cases aqui. Realmente um motivo de orgulho para a gente do que a gente olha para o mercado. Claro que tem bastante gente aí evoluindo para isso. Mas a gente é uma empresa que está envolvida nos grandes, vamos dizer, grandes centros do empreendedorismo e do franchise. Então, né, Rogério, que é o nosso CEO, ele é diretor de desenvolvimento de mercado da BF, empreendedor Endeavor, está ali na cadeira da BED, Associação Brasileira de Ensino à Distância. Pô, eu aqui no interior de São Paulo sou coordenador da BF Interior. E a gente vai vendo, pô, todos nós aqui, diretores de marcos, diretores de corporativo, assim como vocês, e assim, puxando uma sardinha para o nosso lado mesmo, né? Pô, que bacana que a gente está numa empresa que incentiva de fato a inovação, a inquietude, a gente poder resolver problemas que alguns até já estão em tese, resolvidos, mas a gente pode fazer isso de uma maneira mais prática, mais barata, mais eficiente, que exija menos esforço do franqueado, do time dele. Ninguém quer ter mais esforço aqui para fazer as coisas, né? Todo mundo, o ser humano busca, o próprio Steve Jobs falava, né? Eu prefiro contratar, né, entre aspas, uma pessoa preguiçosa do que não, porque ela vai procurar uma coisa mais, ela vai procurar um jeito mais fácil de fazer que a outra, né? Então, um depoimento aí do que vocês sentem aqui na Movedu, no dia a dia, na cultura, que faz com que a gente, de fato, esteja nesse estado de inquietude, que, é claro, precisa ter um limite, né? Senão você não curte o momento, né? A entrega é bacana, mas a construção também é um prazer, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? É que até uma vez eu estava com uma conversa mais profunda com o Rogério, eu disse isso para ele. Eu falei, se você me pôr atrás de uma mesa, você vai me matar. Para não fazer, aquele processo, fazer as coisas mais redondinhas. Não vou ficar. E isso casa muito também com a cultura da empresa. Porque a empresa nasceu assim, né? A empresa nasceu assim, experimentando, testando e etc. Mudou a prepara, né? Inovou o mercado profissionalizante. Exatamente. Era uma formação de turma para ensino individualizado. Exatamente. É isso. E depois foi todo mundo atrás. É isso, e o mercado virou. Então, tudo que a gente fez até hoje, e é bom, porque assim, o pessoal fala, né? A cultura começa em cima, né, cara? A gente tem que vivenciar aquilo. E o Rogério sempre teve isso, né, cara? Vamos fazer, vamos experimentar, vamos fazer rápido e etc. Então, para a gente que gosta disso daí, até... uma vez eu disse para algumas pessoas do time, eu falei, isso daqui é o que vai te moldar, cara. Essa loucura aqui, um dia você vai sentir falta dessa loucura aqui, porque é isso que faz a gente crescer, é isso que faz a gente evoluir como profissional. E aqui tem um outro ponto. Por quê? Você trabalha numa empresa que você tem tudo isso daí, mas vem uma pressão muito em cima, muito... Vou citar um exemplo para você. Nós, quando subimos o portal do aluno, que a gente não sabia também o tamanho da carga que ia ser, que caiu todo mundo, e foram 3 meses por conta de sistemas legados que estava atrapalhando a gente, até a gente identificar tudo, foram 3 meses de instabilidade. Ninguém nunca bateu lá na nossa porta e falou, e aí? Entendeu? Vocês vão resolver isso, a semana que vem vocês não estão aqui. Por quê? Porque eles sabem como que é. Eles sabem que as pessoas estão ali, estão fazendo, etc. Então, o jeito que o pessoal
confia em você, do jeito que eles tratam você, do jeito que eles tratam essas mudanças, é sensacional. Nós estamos numa empresa que realmente respeita as pessoas, entendeu? Então, para gente que curte desenvolver, que curte colocar coisas novas, aprender coisas novas, você fica muito confortável com isso daí, sabe? Trazendo até por experiências minhas mesmo, claro. Mas aqui eu não estou lembrando a palavra, esse acolhimento que a gente tem aqui, até para o Rogério ter essa cabeça também, esse mindset de evolução, de tecnologia, de ser disruptivo, ajuda. Quando junta todo mundo, aí é maravilhoso, né? Eu também tenho o mesmo perfil inquieto, apaixonada por desafio, amo uma mudança. Realmente, o meu problema é o limite da inquietude. Então, assim, eu sou extremamente confortável com desconforto. Isso também é um problema, né? Mas acho que também, isso a gente tem muito parecido, né? Então, a gente é motivado pelo desafio. Então, quando você se motiva com o desafio, você tem desafio à altura e a confiança... porque não é fácil você bancar a inovação. A inovação tem um custo alto. Então, assim, quando você propõe colocar um projeto e você fala, não, eu vou criar um agente SDRA e você está com um time que está aprendendo a fazer, que está estudando, com pessoas que não dominam, não fizeram aquilo antes e que muitas vezes você não vai ter a data correta que aquilo vai para o ar. Você confiar que vai... né? Entender que está todo mundo ali dando o seu melhor, estudando o máximo que pode, colocando a mão na massa, testando, errando e aprendendo, a inovação tem esse custo, né? Então, é importante você ter, do ponto de vista da gestão, e a gente tem isso aqui na Movedu, esse equilíbrio de dar um desafio grande, que motive, que seja grandioso no resultado e no desafio em si, mas também ter a confiança e ter o tempo dessa inovação, né? Porque, de novo, a gente trilhou um caminho que não tinha alguém que já tinha feito do nosso lado para falar, vai por aqui. Exato. A gente foi desbravando ali, né? E descobrindo o que ia aparecer e lidando com o que aparecia naquele momento, em muitas situações. Então, realmente, esse ambiente de você ter uma pessoa que estimula, promove e que também entende qual que é o custo da inovação, né? E pessoas que estão ali e a gente não sabe como, mas a gente vai sair do outro lado e vai ser muito bom. Isso é muito bom. Já falei até pro Rogério em alguns momentos. Cara, se não fosse com esse time de tech, porque um dos maiores dores do time de marketing sempre é o time de tecnologia, marketing digital principalmente, porque tudo a gente precisa de integração, de API, de sistema, né? Não sei se eu não teria... se eu estaria tão confortável, teria desenvolvido, tão orgulhosa, teria avançado, teria dado tão legal quanto tem, porque existe uma sinergia realmente de pessoas que estão ali, cara, não sabemos como, mas vai dar certo, e a gente vai buscar o conhecimento, vai encontrar, vai testar, vai errar, e tá tudo bem, o erro é parte do processo, e resolver e ir crescendo ao longo de todo esse desafio. Isso que você citou de... né, nós somos uma empresa que... tá sempre buscando a inovação. Assim, se alguém pegar e fazer esse corte meu aqui, é o negócio mais clichê do mundo, né? Somos uma empresa, qualquer um fala, né? Mas, de fato, a gente é, né? Sim. E esse, para mim, é um dos maiores desafios de qualquer grande negócio, né? Tem outros grandes desafios, desenvolvimento de líderes, né? Formação de pessoas, escalabilidade do negócio, mas a tal da operação ambidestra, né? Porque, cara, é difícil, né? Eu falo por mim próprio aqui. É algo que eu batalho comigo. Você tem lá o teu dia a dia, né? Principalmente eu aí que estou numa área de vendas. Assim, qual que é o meu... Eu sou avaliado por quê? Vendas, não tem outra coisa. Não existe. E você tem lá o teu dia a dia, que você precisa lá vender e entregar, né? Cada um aqui de vocês tem os seus. OKR, seja lá o que for as metas. Que você precisa estar ali, né, com um time firme, né, gerenciando a galera para o mesmo objetivo. Só que, ao mesmo tempo, o mundo tá desenvolvendo, né, nascendo novas empresas, teus concorrentes lançando certo tipo de produtos, processos, ferramentas, enfim. E você não pode ficar atrás. E acho que o grande fortaleza que a gente tem aqui é conseguir... Pô, tô entregando o meu core aqui, quero entregar o meu resultado, obviamente, às vezes vem, às vezes não vem, mas eu ter aquele discernimento de, cara, eu preciso sair daqui do meu dia a dia, do meu to-do, do meu feijão com arroz, que é importante pra caramba, pra pensar no filé mignon de amanhã, né? Pra pensar no que vai mudar o game amanhã. Sim. Eu acho que essa cabeça, né, essa cultura que...
é muito difícil de fazer. Acho que a gente, sinceramente, é um case disso. Mas é muito do que as grandes empresas morrem, né? Vamos pegar aqueles casos clássicos, Kodak, pode ser? Tô ali, né, revelando fotos. Pô, sou o maior do mundo, sou fera, sou maravilhoso. E aí vem um smartphone e fala tchau. Por que a Kodak, né? Óbvio, é fácil falar agora, né? Mas por que a Kodak não pensou nisso antes? Por que ela não estava atenta ao mercado de, o que eu posso fazer aqui para mudar o game? Então, a tal da operação ambidestra, que para mim é um grande desafio dos grandes executivos, né? Dos grandes fundadores, das grandes empresas, para você, cara, não ficar no meio do caminho. Porque se você ali ficar só pensando no teu core no dia a dia, acabou, esquece. E tem outro ponto que eu já citei aqui, vale um pouco para ir de encontro ao que você disse, né? Por ser uma empresa que ela promove também o bem-estar, ela acaba te dando ferramentas para isso. Porque o que eu quero dizer com isso? Eu já trabalhei em empresas que, quando eu saí, eu tinha 60 dias de férias de gaveta. Porra, você tá com a cabeça cheia, né? Aqui, se eu ficar um ano sem tirar férias, eu falo, bom, sai daqui, vai tirar férias, vai descansar essa cabeça, tá? Já teve situações, porque assim, eu não desligo. Eu sou um cara que curte família e tal, mas eu não desligo. Eu tô sempre ali, não tem nenhum problema, e etc. Teve época que ele não me mandava mensagem à noite que ele sabia que eu ia responder, entendeu? E então, quer dizer, isso acaba favorecendo também isso para dar um pouco de cabeça pra gente, etc, sabe? De você ter a oportunidade, igual pelo menos funciona comigo, de eu tirar férias 2 vezes por ano, de eu conseguir curtir um feriado com a minha família. Então, isso te dá o gás também para fazer tudo o que você está dizendo. A gente tem o dia a dia da operação e a gente tem que ser estratégico também, entendeu? Só que a gente tem ambiente para isso. A gente tem um negócio que favorece a gente aqui. Estimula, né, Estimula a gente, entendeu? O que é completamente diferente se você tivesse mergulhado naquele negócio. E isso vem da liderança. Vem você da liderança. Com teus liderados, o teu líder com você. Porque se ele tá ali no chicote, o feijão com arroz, vamos. E não te cobrar ou não te estimular a pensar fora da caixa, cara, uma hora a empresa morre. O simples time, assim. O time ficou ontem, por coincidência, até 5 horas da manhã. Com um problema no e-commerce de atualização, 5 horas da manhã. A gente gosta que faz isso? De jeito nenhum. Agora, o que vai acontecer? Porque eu sempre falo, 6 horas você vai curtir a sua família. O que vai acontecer? Provavelmente eles vão pegar 1 ou 2 dias ali para tirar essas horas, para dar uma descansada e etc. Porque não quero o cara ficar dessa forma, entendeu? Ele tem que ter a vida dele. Acontece de vez em quando. Foi a primeira vez no ano. Pensa, primeira vez no ano. E é literalmente o walk the talk, né? Então, como isso vem de cima para baixo, o nosso time acaba também seguindo, porque é a forma como a gente se comporta, né? Então, essa busca do conhecimento, essa questão de procurar, de se manter atualizado, isso vai refletindo no time, né? De forma que você também entende que quando você tirar os seus dias ali, o time sustenta completamente aquilo, porque eles estão imergidos com a mesma intensidade e comprometimento que você tá. Então, realmente, o time é muito responsável por isso, né? Então, realmente, até você entender que não, eu vou ter que me ausentar da operação, né? Que é o consertar o avião voando, né? Você vai ter que deixar a galera que mantém o avião voando para você poder ir lá e consertar aquilo que está quebrado. Então, o time também ajuda muito nisso, né? Porque você eu falo nem consertar, mas vou colocar uma outra asa, um outro motor. Vale, ele né, tá, exato, ele tá voando, mas, cara, vou ficar mais potente. Então, exato. É o time que mantém ele voando ali. A gente tem a plena confiança de que vai funcionar e que tá tudo bem, que você vai ser acionado quando for necessário, e aí a gente consegue liberar a cabeça para focar e buscar aquilo que, né, e puxando as pessoas quando necessário também. Então, essa dinâmica, né, tanto da gestão quanto o próprio time, ele sustentando, é o que faz com que a gente consiga ir atrás do que é necessário, né? E o time, por ter essa liberdade, faz as coisas com prazer, né, cara? Legal. E mais uma coisa, né? Não tem coisa melhor, né? Eu gosto, pelo menos, muito disso, de desenvolver as coisas e ver as pessoas usando, muito né, bom. cara? Porra, o pessoal usando tudo que a gente já fez aqui. Quando eu olho para a rede... A gente participou disso com algumas pessoas, até recentemente, quando a gente foi para São Paulo, que a gente almoçou com algumas pessoas, o pessoal falando, pô, mas vocês têm isso? Temos. Você tem aquilo? Tem. Vocês não alugam a plataforma de vocês? Lembra disso? Não temos nem tempo para isso. Não, isso não. Então, é legal ver que o tanto de coisa que a gente tem, porque realmente você falou, parece um clichê, né? Mas realmente quando você olha e você vê a quantidade de coisa que tem aqui dentro, né, cara? O resultado tá comprovando. Exato. As entregas estão comprovando. E a gente vai agora novamente lá no evento da franchising, né? No dia 23 agora de junho, falar novamente desse projeto lá no Summit. Então, a gente falou lá na BF Educação, né? E fomos convidados para levar o projeto de novo, representar, né, o Costa e os times, para falar de novo sobre esse projeto, porque ele está avançado,
patenteada, é uma tecnologia proprietária, né? E querendo ou não, aí a gente acaba inspirando outras pessoas que vão ouvir esse projeto e vão pegar ali, avançar um pouco mais. E é uma troca muito grande ali, né? Um aprendizado muito grande. Estamos puxando fila, né? Então, Sim, numa associação tão grande, tão relevante quanto a BF, quem serão os responsáveis por falar de inteligência artificial e queijo de sucesso somos nós. Exato. E com a maior humildade do mundo, sensacional a gente estar puxando essa bandeira e, obviamente, aprender ali com quem tá. Essas trocas são sensacionais. Estarei presente lá também e depois estaremos lá expondo na feira. Boa. Gente, assim, sensacional essa troca que a gente está tendo aqui. Eu queria perguntar muitas coisas aí para vocês, mas algo que eu não posso deixar de perguntar é onde a inteligência artificial pode chegar, Aline? Facinho essa. Olha, eu confesso que tenho medo. Normal. Porque a gente viu agora o lançamento do View 3 aí, áudio, imagem, qualidade, a realidade, a qualidade das interações que a gente vê a capacidade que ela tem de seguir, de aprender, de melhorar, né? À medida que ela vai tendo mais tratativas. Então, assim, não sei onde pode chegar. O que me deixa feliz é que, assim... pessoas que têm muita vontade de fazer agora têm muito mais condição para poder entregar, né? Antigamente você tinha uma boa ideia, muita vontade, você não conseguia viabilizar e colocar a sua ideia para rodar porque você precisava de pessoas, né? Muita gente, né? Para criar um produto era difícil, para criar um site era difícil, para programar uma solução, para criar um software, tudo era muito inviável, né? Então eu vejo que do ponto de vista de educação e até de empreendedorismo, a inteligência artificial ela acaba sendo uma mola propulsora para que pessoas obstinadas e realmente que queiram fazer, consigam ir muito além do que elas jamais foram, né? Do que vivemos até aqui. Mas de onde ela pode chegar, confesso que tenho um pouco de medo, porque realmente ela tem evoluído muito rápido, como você falou, né, Costa? Nos últimos 12 meses, assim, o que ela evoluiu é absurdo. Então, imagina os próximos 12 meses, o quanto ela vai conseguir evoluir. E eu fico pensando muito assim, né? Se ela viabiliza o como, fica muito importante o quê. E eu não sei se a gente está preparado e a gente sabe o que fazer. Né? Porque a gente tinha ali, né? Eu sabia o quê, mas o como, né? Era difícil conseguir viabilizar as coisas. Será que a gente está preparado para saber o que fazer? Será que a gente está preparado para ter tempo livre, por exemplo? O que fazer com esse tempo livre para conviver? Hoje a gente vê, as pessoas não têm mais condição de conviver com o tédio, né? Se a gente tem 10 minutos e a gente não tem um celular para poder enrolar 10 minutos, a gente já fica desesperado, a mente fica inquieta. Então, me confesso que eu tenho essas preocupações, assim, né? Porque se ela está viabilizando como, ela está acelerando, ela está dando produtividade, ela está liberando o teu tempo, ela está fazendo você ir além. Será que a gente está preparado para conviver com esse tempo? Né? Como que a gente vai encontrar propósito nas coisas se a gente encontrava o propósito na operação e agora a operação alguém está fazendo para a gente, né? Então, isso me intriga. E você, Costa? Onde que a IA vai chegar? Essa é a resposta de $1 milhão de dólares. Um trilhão, um quadrilhão. Eu sinceramente, eu não tenho... Para falar a verdade, eu nem paro para pensar muito nisso, assim, medos, etc, né? A gente tem gente extremistas total, falando, isso daqui vai assumir, Exterminador do Futuro, sabe? etc, um negócio assim. Skynet tá aí, né? A gente sabe também que pro lado do mal sempre existiu, agora só vai potencializar isso daí. Então, Prato como tudo, né? Sim. Não tem jeito. Hoje as pessoas vão ter que ficar muito mais espertas do que elas estavam para receber uma mensagem da família, um vídeo, etc. Então, o que eu sei é que a gente precisa começar e aplicar as coisas que a gente consegue no nosso dia a dia, na empresa e etc. Porque os próximos 12 meses eu acho que vai ser bastante desafiador também. Sim. Então, muita coisa mudando de novo e etc, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a mexer com ela sem olhar muito ali na frente, porque ali na frente é ali agora, né? Sim. Exato. Vai chegar rapidinho. Então, não dá nem tempo da gente pensar muito como que vai ser e etc, sabe? Eu sei que agora esse negócio de quem não é entregar mais o melhor software, né, cara? Agora é entregar o melhor resultado, né, cara? Exato. Agora é entregar o melhor resultado e tentar usar da melhor forma possível. Claro, a gente tem que entender agora o que vem com essas... o pessoal fazendo lei para IA, como usar, uso consciente, etc. Usar com ética e etc. Mas a gente tem que começar de alguma forma porque esse que você falou assim, qual é o futuro, é ali, né, cara? Não dá muito para imaginar. Se você tivesse feito essa pergunta para mim em outubro de 22,
Ele falou, puta, André, dá uns 10, 15 anos pra gente falar desse negócio e etc. Né, como cara? avançou rápido, né? E assim, se eu pudesse deixar assim um conselho para quem está querendo começar isso começa. Exato. Assim, não espera dominar uma linguagem, não espera dominar uma ferramenta, não espera pegar algum prompt pronto, não espera... Só começa, porque assim, a gente tem mentes inquietas, principalmente a gente idealiza muito, né? O fazer tem muito poder, assim. Sim. Então, think global, act local, sabe? Pensa pequeno, às vezes fica preocupando, né? Vendo, exato, mas e aí? Mas, eu aprendi isso, mas já tão... Concentra no que você consegue fazer agora, com o que você tem na mão, com o conhecimento que você adquiriu e começa, porque depois que você começa, o caminho fica mais claro. Sim. Né? Ele é muito nublado enquanto você ainda não iniciou a trilhar ele. Depois que você começa, ele vai clareando, os caminhos eles vão aparecendo, até parece que os conhecimentos que você precisa para resolver aqueles problemas, eles vão vindo, né? Porque você está envolvido naquele ambiente, você está buscando, você está vivendo, você está respirando aquilo, você está em eventos, né? Então, não espere tudo estar perfeito para começar. Exato. Só comece e transforme aquilo num ambiente perfeito para que você tenha resultado. Só fazendo um complemento, você falou assim, começa, por enquanto é tudo nublado, aí você vai aprendendo e tal, aí fica mais nublado, tá? Porque o nublado não vai embora. Algumas coisas vão se abrindo, outras coisas, né? Obviamente, você vai querendo aprofundar e, cara, onde é o fundo disso, né? Exato. Mas é um baita conselho, assim, realmente. Assim como, vamos colocar pra tudo na vida, né? Começa, né? É o medo, é o desconforto, é o será que eu dou conta, se eu fizer desse outro jeito aqui, eu vou ter menos, acho que eu vou ter menos trabalho, porque eu preciso conhecer, mas depois que você conhece, cara, vai. Você lembra daquele momento que a gente começou a gravar as reuniões da expansão? Sim. O Rogério me perguntou, pra que a gente tá fazendo isso? Eu falei, não sei, Rogério, lá na frente a gente vê. E olha... Foi exatamente. Vamos ter os dados. E a própria ferramenta foi aumentando aqui, foi melhorando, obviamente, né? No começo, ela fazia uns resumos, assim, bem resumãos mesmo, sim. E era o aprendizado dela, era uma ferramenta nova, o Fire, né? Mas os dados estão lá e a gente pode fazer os nossos prompts aqui. Exatamente. E foi aí onde chegou. Exato. Né? Hoje a gente, né, na expansão, a gente criou uma nossa, né? Uma ferramenta nossa, podemos assim dizer, não sei. Sim. Onde a gente colocou, né? A gente montou aqui uma série de books, uma série de um playbook mesmo, né? Da venda. E a gente colocou jogou isso como, né, um prompt lá e, cara, assim, sensacional os feedbacks que isso dá pra gente, assim, desde os mais simples, né, que é o chamado talk time, quanto tempo o consultor falou, quanto tempo o investidor falou, né? Aí, o consultor fala 90%. Eu chego, olho pra ele e falo, você tá de brincadeira, né, meu irmão? Vai na psicóloga, você precisa falar tanto assim. Dos mais aprofundados, né, onde ele descreve exatamente a dor que o consultor conseguiu tirar do investidor que ele não falou para o SDR, ou não falou no começo da reunião, e o que o investidor achou mais interessante, mesmo sem, às vezes, o consultor falar a pergunta exatamente, o que você achou mais interessante, o que você gostou mais. A própria ferramenta te traz. E ela vai aprendendo e ela vai te sugerindo melhores formas de como abordar tal assunto, de como, né, refazer esse playbook. O playbook, ele é um organismo vivo, né? Ele vai se atualizando sempre. E cara, nossa, assim... E ele dá notas, assim, também, o do Fire. Cara, assim, tá sendo muito bacana pra gente. Gente, assim, eu queria perguntar realmente muito mais coisas. A gente tá com 1h04 aqui de podcast, mas, assim, eu acho que, dando o meu humilde depoimento, eu acho que realmente precisa regulamentar isso, né, desde uma global até passando aí para uma União Europeia, para um Mercosul, né, para o Trump que está afastado de todo mundo, a própria inteligência, o que isso pode fazer, seja para bem ou seja para mal. Eu acho que a gente está falho nisso ainda, essa questão de regulamentação, mas ao mesmo tempo é algo que eu sou um baita entusiasta e que a gente precisa cada vez mais usar.
Eu pego, pô, o VO3 aqui, a gente tá com a Ju e com o João aqui do marketing. Cara, esse VO3, essa ferramenta do Google de vídeo, cara, um negócio real. Maravilhoso. Pô, quero fazer um vídeo, né, para prospecção de investidores. O tanto de ideia que eu posso colocar ali, eu não preciso parar o meu tempo ou de um franqueado, né, ou de alguém para gravar, cara, joga um prompt lá, vai melhorando e pronto. Isso é super interessante. Aí pega um lado ruim. Pô, pega um idoso lá no Instagram. E como que ele vai saber que aquilo ali é verdade ou não pela realidade que entrega? Então, será que, dando um exemplo, será que o VO3 já ele vai ter que ter uma marca, assim? Esse vídeo é gerado por IA? Vai ser obrigatório? Porque vai chegar num momento que, cara, a gente não vai conseguir decifrar se é real ou não é real, dando esse exemplo. Então, sou um baita entusiasta, o negócio vai crescendo, né? Não é igual ao Brasil que é ordem em progresso, é progresso depois ordem. É isso aí. Né? Mas a gente precisa, obviamente, ir fazendo com que esse crescimento seja o mais organizado possível. Claro, eu sou um baita defensor. Gente, para fechar aqui, 2 coisas aqui de vocês. A gente sempre finaliza com 2 sugestões. Um livro e uma série. Eu falei, cara, todo podcast, livro, as pessoas sugerem livro, eu acho super legal, mas com um negócio clichê. Então, deixa eu colocar uma outra coisinha a mais. Então, seja do que for, Aline, não precisa ser de tecnologia, de empreendedorismo. Eita, nós. Pra galera passar o tempo ou pra galera aprender alguma coisa. Um livro que e eu uma gosto série. bastante, ele chama O Ego é Seu Inimigo. É um livro que eu indico, assim, principalmente para quem quer ir para gestão ou para quem já está em alguma posição de liderança, né? O ego é seu inimigo. E série, gente, eu tenho um gosto muito aleatório para série. Uma que você está assistindo Muito agora. Se aleatório. você assistiu muito, uma que você está vendo agora e curtiu. Uma que eu concluí ontem à noite, chama Sem Piedade. Sem Piedade. É um dorama mais de ação, mas é bem estilo John Wick, assim, um pouco sanguinário, talvez nem todos Olha gostam. só. Mas está na minha cabeça que eu concluí ontem. Sem Piedade. Onde Sem que é? Piedade, Que Netflix. Netflix. E você, Costa, um livro e uma série? Eu também não sei se eu sou uma boa pessoa para Não é um aleatório os gostos da gente, né? Tem um livro... Assim que é bom, tem um quando livro, vem despretensioso. Tem um livro que eu tô lendo, que é desse ano, mas aí é voltado para IA. Tá? Eu Tem vou ter que problema, fazer minha tá? colinha Casa. aqui. É Super Agency, que é What Could Possibly Go Right with Our AI Future, que é como a IA pode ajudar, como que ela amplifica a ajuda humana na ajudar as pessoas, etc. Para falar de agentes, basicamente, como que passa também por uma parte de legislação, etc. É um livro desse ano de 2025, bem legal. Agora, série, cara, eu também sou meio aleatório, né? Eu vou desde Big Bang Theory para Sons of Anarchy, que é minha série preferida, não sei se já assistiu. Eu também Já ouvi falar. amo essa série. Eu não assistiu ainda? Eu sei qual que é, Cara. meus amigos assistiram, mas, cara, era muito longa Se e você eu meio que desisti. Assisti 3 vezes. Gosta de Nossa Harley, Senhora, então eu você sou- vai pirar. Eu tenho os bonequinhos, eu coleciono boneco, né? Então não é nem bom. É a minha playlist favorita do Spotify. Maravilhoso. Então, Sons of Anarchy. tem umas coisas meio Por isso que deu certo aqui o trabalho aqui do Exato, Marketing exato, Cotec, é o mesmo exato, gosto. Exato. Legal, show. Gente, assim, pô, prazer. Obrigado, Espero também. que vocês tenham gostado do Demais. papo. Com certeza. Gostei muito. Espero que quem tem ouvido, assistido também, tenha absorvido bastante. É um tema que dá pra gente, como eu disse, fazer um podcast Move A só pra falar disso, do tanto de coisa que a cada semana, a cada dia a gente vai vendo. Assim, conselho da Aline, comece, né, a utilizar. E não fuja. E se não começar, pelo menos, vai pesquisando, se interesse por saber o que é. Exato. Porque senão você vai ficar para trás, seja no seu trabalho, seja mesmo até na tua vida pessoal, porque isso ajuda para tudo. Começa a usar e começa a cuidar dos dados. Se você É não tá isso. cuidando. Exatamente. Beleza, galera? Finalizado mais um Movital que foi sensacional. Obrigado pela audiência de todos e logo menos estamos aí de volta. Valeu, curte, o João já estava chamando minha atenção. Curte, compartilha, manda para os amigos, manda para os familiares, para o teu time, para o teu chefe, para o teu liderado, que tenho certeza que vai valer a pena. Valeu, até a próxima. Valeu!